Tudo bem com vocês? Feliz sábado. Estou aqui para resumir a lição da semana. Há alguns pontos interessantes para vocês. Primeiro ponto, para você trabalhar, o título é o juízo sobre Babilônia. Primeiro ponto, o capítulo 17 e 18, eles mostram o juízo investigativo de Babilônia e o executivo, tá bom? Babilônia, ela é destruída em duas fases. A primeira fase é na sexta praga, onde começam a secar as águas de Babilônia. E a segunda fase é na sétima praga, onde ela tem um terremoto e se quebra. Na sétima praga, ela é destruída com um terremoto. No capítulo 17, ela é destruída com fogo, né? No capítulo 18, no finalzinho, ela é destruída no mar. E no capítulo 19, no verso 11 em diante, ela é destruída numa batalha com Jesus Cristo. Então, são 4 metáforas para o juízo investigativo de Babilônia. Primeiro passo, na sexta praga, o dragão, a besta do mar e o falso profeta enviam 3 espíritos de demônios para juntar os reis para a guerra. No capítulo 17 aparecem os reis, 10 reis para a guerra e dão seu poder para Babilônia. Então estão em paralelo. O capítulo 17 acontece antes da sexta praga. Por quê? Porque ele começa dizendo assim que ele viu uma mulher, capítulo 17 verso 1. Ele vê uma mulher sentada sobre muitas águas. E depois no verso 3 ele vê uma mulher sentada numa besta. Tá bom? Então a grande meretriz sobre as águas é Babilônia sobre a besta. A mesma coisa. Então a meretriz e mulher é a mesma coisa. O símbolo de um falso sistema religioso. A mulher pura é a igreja de Deus. A mulher impura é um sistema religioso contrário à vontade de Deus. Ela aparece sustentada pelas águas e pela uma besta. Então besta e águas aqui estão em paralelo. É o apoio de Babilônia. Então na sexta praga, Deus começa a secar essas águas por sua providência divina. Ele tira o apoio de Babilônia. Por quê? Porque os ímpios começaram a perceber que Babilônia não tem poder para protegê-los das pragas. As pragas estão caindo sobre eles estão adoecidos, estão cansados, e Babilônia não consegue livrá-los das pragas. E quem é a Babilônia? Aqui no texto nós temos alguns indícios. Primeiro, sobre ela, no verso 5, 6, repousa o sangue dos profetas. Quem são os profetas do Antigo Testamento que foram mortos? Dos apóstolos. Os apóstolos viram no tempo de Cristo. O sangue deles foi o Império Romano que matou eles. E o sangue dos mártires, testemunhos de Jesus, que da Idade Média. Então Babilônia sempre existiu. Sempre existiu, desde antes de Cristo ela já existia. E a Babilônia do tempo do fim é a união do dragão, da besta do mar e do falso profeta. Tanto que a cidade é destruída com um terremoto que quebra ela em 3 partes. Você vê, na sexta praga tem 3 pessoas: Babilônia, o dragão e a besta da terra. E na sétima praga, Babilônia se quebra em 3 partes, que é justamente quebrando a parte do dragão, da besta do mar e da besta da terra. Tá bom? Então Babilônia é um falso sistema religioso composto pelo papado da Idade Média, atualmente o papado, o espiritismo, o paganismo, o ateísmo. É uma mistura, é uma mescla. E o que mantém todo esse sistema político, esse religioso girando, é a besta, que são as águas, que é um poder político, religioso. A lição apresenta essa besta como o renascimento do poder papal no tempo do fim. A cura da ferida mortal seria o papado, o reino do papal, sustentando Babilônia, unindo as religiões para levá-las adiante. E ele faz uma aliança também com os reis da terra, com os reinos políticos. Você vê ter uma relação de igreja e Estado aqui. Em suma, irmãos, vai acontecer no tempo do fim o que aconteceu na Idade Média. Na Idade Média, o papado se uniu com os reis civis para dominar o mundo e matou os santos. No tempo do fim vai acontecer de uma escala muito maior. O poder papal ele vai se unir novamente com todas as religiões, um falso ecumenismo, para dominar a terra. Essa é a ideia. Então, que outros personagens nós temos no texto? A lição destaca 3 alianças. A primeira aliança é a aliança religiosa. A Babilônia é a união de todas as religiões, de todos os falsos ensinos, seculares ou não.
A segunda aliança é a aliança militar, a aliança política, na verdade, né? São os 10 reis e os reis da terra, os mercadores, os poderes políticos que vão se aliar à Babilônia. E a terceira aliança, o ecumenismo do bem, que é os santos, todos os santos, até aqueles que estavam em Babilônia, vão sair de Babilônia. Todas as igrejas vão se ajuntar em torno de Apocalipse 14, verso 12, que é a fé de Jesus e os mandamentos. Então essas três alianças têm que ficar claras na mente do seu aluno amanhã. O remanescente, a igreja adventista, que é o remanescente, ela vai promover, está promovendo a união de todos os santos. A nossa mensagem é as 3 mensagens angélicas. Tem gente que fala assim, a igreja adventista vai se apostatar. Não, porque se a igreja adventista se apostatar, as 3 mensagens angélicas se apostataram, né? Não tem sentido, ela vai se unir. E Ellen White fala que nos últimos dias a igreja tem que ficar mais organizada ainda. Ellen White tem um comentário interessante na lição da semana, que ela fala que os protestantes esqueceram que na Idade Média o papado matou os cristãos, os mártires, massacrou o nosso povo. Eles se esqueceram disso, né? Olha o que diz aqui, olha. Interessante aqui essa lição, ó. O papado que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma, quando os homens de Deus se levantaram com perigo de vida, a fim de denunciar sua iniquidade. Possui mesmo orgulho e arrogante presunção que dele fizeram o Senhor sobre reis e príncipes, e reclamaram as prerrogativas de Deus. Seu espírito não é menos cruel e despótico hoje do que quando arruinou a liberdade humana. O que ela está dizendo? O espírito do papado no tempo do fim não vai ser menos ruim ou cruel do que foi na Idade Média. Lembra de uma coisa, Deus condena o sistema babilônico, todo o sistema falso, não as pessoas. Então não chegue para um católico criticando ele, não, porque ele nem sabe da história, às vezes, nem da Bíblia, ou de outra pessoa. São pessoas sinceras, tem que respeitá-los. A Bíblia está falando de sistemas. Deus condena o sistema, mas Deus ama as pessoas sinceras que estão enganadas. Ok? Combinado? Outra pergunta, pastor, quem é o 8º rei? Aqui apresenta 7 reis. Quem são esses 7 reis que aparece aqui? No próximo vídeo eu vou te responder, porque esse aqui está muito grande já. Vai pelo Facebook, tá bom?